vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E eu espero que esteja tudo bem com vocês. O vídeo de hoje ainda é sobre o primeiro passo para o empreendedorismo. Então, hoje eu vou contar uma pequena história para vocês, baseada no contexto do empreendedorismo, tá bom? Então é isso aí. Hoje eu vou falar um pouco sobre o preparo para o mercado de trabalho e eu espero de coração que vocês gostem. E é isso aí. Um grande beijo e vem comigo! E o nosso primeiro capítulo do contexto de hoje é: não existe desemprego. Vamos lá para o primeiro capítulo, que eu vou contar uma pequena história para vocês e eu espero que vocês gostem e assistam esse vídeo até o final, tá bom? Livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Mário Quintana. Então já vai dando seu like, dando aquele joinha. Se você caiu aqui de paraquedas e está conhecendo agora o nosso canal, vai lá, gente, se inscreve aqui nesse nomezinho vermelho, tá bom? Que eu vou agradecer muito e vai ajudar a crescer o nosso canal, tá bom? Então é isso aí. Vamos lá? Pedro era lenhador. E, após trabalhar numa área de desmatamento, se viu desempregado, após tanto tempo cortando árvores. Entrou no corte. Então, saiu à procura de nova oportunidade de trabalho. Porém, seu tipo físico, muito franzino, completamente ao biotipo de um lenhador. Além disso, o machado que carregava era desproporcional ao seu tamanho. No entanto, aqueles que conheciam Pedro o consideravam um ótimo profissional. Em suas mudanças, Pedro chegou a uma área reflorestada que estava começando a ser desmatada. Apresentou-se ao capataz da madeireira como um lenhador experiente e dizia a verdade. O capataz, após em breve olhar ao tipo miúdo de Pedro e com aquele semblante de selecionador implacável, foi dizendo que precisava de pessoas capazes de derrubar grandes árvores e não de catador de gravetos. Pedro, necessitado do emprego, insistiu. Pediu que lhe fosse dada uma oportunidade para demonstrar sua capacidade. Afinal, ele era um profissional experiente. Com relutância, o capataz resolveu levar Pedro à área de desmatamento. E só fez isso pensando que Pedro fosse servir de chacota aos demais lenhadores. Afinal, ele era franzino. Sob os olhares dos demais lenhadores, Pedro se postou frente a uma árvore de grande porte e, com um grito de madeira, deu uma machadada tão violenta que a árvore caiu logo no primeiro golpe. Todos ficaram atônitos. Como era possível tão grande habilidade? E que força descomunal era essa, que conseguira derrubar aquela grande árvore com uma só machadada? Logicamente, Pedro foi admitido na madeireira. Seu trabalho era elogiado por todos, principalmente pelo patrão, que via em Pedro uma fonte adicional de lucros. O tempo foi passando e, gradativamente, Pedro foi reduzindo a quantidade de árvores que derrubava. O fato era incompreensível, uma vez que Pedro estava se esforçando cada vez mais. Um dia, Pedro se nivelou aos demais lenhadores. Algum tempo depois,
encontrava-se entre os que menos produziam. O capataz, que, apesar de sua rudeza, era um homem vivido, chamou Pedro e o questionou sobre o que estava acontecendo. Não sei, respondeu Pedro. Nunca me esforcei tanto e, apesar disso, minha produção está caindo. O capataz pediu, então, que Pedro lhe mostrasse o machado. Quando o recebeu, notou que ele estava cheio de dentes e sem fio de corte. Perguntou a Pedro: por que você não afiou o machado? Pedro, surpreso, respondeu que estava trabalhando muito e, por isso, não tinha tempo de afiar a ferramenta de trabalho. O capataz ordenou que Pedro ficasse no acampamento e amolasse seu machado. Só depois disso ele poderia voltar ao serviço. Pedro fez o que lhe foi mandado. Quando retornou à floresta, percebeu que tinha voltado à antiga forma. Conseguia derrubar as árvores com um só golpe. A lição que Pedro recebeu pode nos ajudar a descobrir muitas coisas que servirão para o nosso crescimento e desenvolvimento profissional. Você deve ter achado intrigante o título deste capítulo. Não existe desemprego. Deve ainda estar argumentando sobre as estatísticas que frequentemente são divulgadas pela mídia referentes aos índices de desemprego. Entretanto, eu gostaria que você acreditasse: não existe desemprego. O que existe é mão de obra desqualificada. Colocando a frase de maneira correta, para o profissional qualificado, automotivado, competente, não existe desemprego, gente. Ao contrário, o desemprego passa longe. Você ainda pode estar dizendo: sim, e quando uma empresa fecha e todos são demitidos? O que possui essas características também perdem sua colocação profissional, ou seja, ficam desempregados. Correto em parte, né? Quando a empresa possui um profissional com tais características e a empresa vem a fechar, algumas coisas ocorrem com essas pessoas. Muitos empresários indicam esses profissionais a empresas de amigos e cá entre nós, essas indicações valem ouro, não é verdade? As empresas que conhecem esses profissionais, pois são parceiras, clientes ou até mesmo concorrentes, já observaram a diferença que ele faz e correm para contratar esse colaborador de destaque, pois esse trabalhador fica pouco tempo sem colocação. Todos estão em busca de bons profissionais. Esses são apenas alguns exemplos do que pode acontecer. O fato é que ele passará pouco tempo desempregado. Se você fizer uma pesquisa, facilmente observará que praticamente todas as empresas possuem vagas de trabalho em aberto. O grande drama que os empregadores vivem é conseguir encontrar profissionais qualificados para ocupar postos de trabalho. Hoje existe crise de qualificação profissional. Quando se anuncia uma vaga, formam-se filas de interessados buscando um espaço na empresa.
não é verdade? Entretanto, depois de entrevistá-los, observa-se que a grande maioria não possui qualificação mínima para ser empregada. Assim, muito tempo é gasto nessas entrevistas e o resultado obtido é pequeno, pois falta a boa parte dos candidatos este precioso diferencial competitivo, a qualificação profissional. A história narrada no início deste capítulo demonstra que, mesmo que você não possua certos dotes que lhe tragam destaque, se possuir competência naquilo que faz, sempre terá espaço no mercado de trabalho. Neste momento, gostaria que você refletisse sobre como anda sua qualificação profissional. Você é mais um na empresa ou ocupa um espaço que dificilmente alguém poderia substituí-lo? Pelo trabalho que realizava, depois de alguns anos, encontrei novamente esse rapaz e soube que ele havia recebido proposta de outra empresa com um cargo melhor, remuneração maior e que havia aceito o novo desafio: desemprego. Nunca mais. O que fez desse rapaz um bom profissional? Sua qualificação e suas atitudes. Isso o colocou dentro da empresa. No caso de Pedro, suas atitudes e sua qualificação também foram seus grandes diferenciais. Foram os fatores determinantes para conseguir seu espaço. Ele não possuía dotes físicos, mas quando a pessoa sabe fazer as coisas bem feitas, o que menos importa é a aparência. Outra preciosa lição a ser extraída dessa ilustração é o fato de que a qualificação é algo contínuo. O mundo está mudando a todos os instantes. Novas tecnologias e técnicas são inventadas e outras aperfeiçoadas. É só precisarmos e nós precisamos acompanhar essa evolução constante do conhecimento. Se deixarmos de amolar o machado diariamente, correremos o risco de não executar nosso trabalho com a perfeição necessária. Em consequência, gradativamente, nossa posição na empresa escapará e seremos superados por outros. Isso significa que perderemos nossas potencialidades e, como vivemos num mercado extremamente competitivo, outros, com seu machado mais afiado, acabarão ocupando aquele lugar. Por isso, precisamos ter em mente que o crescimento nunca deve chegar a um fim. Ele é contínuo. Devemos continuamente buscar novas qualificações, novos conhecimentos e novas técnicas. Isso é bom para a empresa, obviamente, mas os grandes beneficiados somos nós. Há um pensamento de um autor desconhecido que diz: muitos avaliam a experiência que possuem pelos anos que se dedicam àquilo que fazem. Se isso fosse verdade, aquele funcionário que aprendeu em 15 minutos a carimbar os documentos que lhe chegavam às mãos, depois de 10 anos na mesma atividade, poderia dizer que tem 10 anos de experiência. Na realidade, tem 15 minutos de experiência, repetida durante muitos anos. Você compreendeu? Experiência profissional não é meramente a repetição monótona e exaustiva de uma mesma atividade, de um mesmo trabalho. Experiência pode ser, de certa forma, definida como a busca incessante, ininterrupta e incansável por adquirir novas soluções, novos conhecimentos, a despeito dos riscos que sejam necessários, os quais certamente surgirão ao longo do percurso. É isso aí, gente. Infelizmente, muitos acreditam, como Pedro, que o tempo que se gasta para afiar o machado é perdido. Pensam que não vale a pena o esforço dispensado para tal
empreendimento. Porém, o sucesso é filho da coragem e do trabalho. Conforme reza o dito popular, sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. E essa é uma realidade da qual ninguém pode fugir. Segundo Eugênio Mussac, organizações vencedoras querem pessoas que entendam os pressupostos do progresso pessoal e organizacional. Pessoas que sejam a expressão do que há além da competência convencional. Neste mundo globalizado em que estamos inseridos, a qualificação profissional é um dos grandes pilares para a conquista de novas oportunidades e para a manutenção de nosso espaço no mercado de trabalho. Quando estamos dentro desse perfil, desemprego é algo que passa a quilômetros de distância de nós. Os resultados não dependem da sorte ou do acaso, são consequência das atitudes que tomamos ou deixamos de tomar. Portanto, mãos à obra. Há uma avenida de oportunidades esperando por você. E é isso aí, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre empreendedorismo. Falamos um pouco sobre o primeiro passo para o preparo para o mercado de trabalho. E eu contei essa pequena história para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham se identificado. E é isso aí. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau!